Esse é Castilho, o maior ídolo do Fluminense. E esse é o filho dele, Carlos Castilho. É um dos motivos pelos quais o meu pai, até hoje, ele é reverenciado, né, pelos torcedores, pelo clube. Você sabe qual é o motivo para tanta admiração? Ele sempre também me disse que é o seguinte: a vida de jogador é uma vida difícil, né? Assim, se abre mão de muita coisa. Do que você abriria mão para exercer a sua função profissional com excelência? Trabalharia nas férias? Faria hora extra? Aceitaria talvez uma redução salarial? Pois é, tudo isso fica muito pequeno quando falamos do compromisso profissional de Castilho. Ele abriu mão de uma parte do próprio corpo para jogar em alto nível pelo Fluminense. Castilho, qual foi sua reação quando você soube da corajosa decisão do seu pai de amputar um dedinho, mindinho da mão esquerda, para poder jogar mais rapidamente e em alto nível pelo Fluminense? Bom, Thales, realmente é um fato, acho que único no futebol. Eu não conheço outro, né? Infelizmente, eu não vi meu pai jogar, né? Quando nasci, ele, na verdade, estava encerrando a carreira como jogador e iniciando a carreira que depois ele abraçou como técnico, né? Mas, obviamente, né, eu fiquei sabendo depois dessa história, né, que ficou emblemática, né, que realmente uma decisão corajosa e única que ele teve, né, de tomar essa decisão drástica de amputar uma parte do corpo para poder voltar a jogar rapidamente pelo clube. Então, assim, eu acho que é um exemplo extremo de dedicação, de compromisso, de amor à profissão e ao clube. Então, assim, ele foi contra todo mundo, né? Porque pelo que todos contam, pelo que, né, a gente sabe, todos foram contra essa decisão dele, acharam que ele estava louco, né? Os médicos mesmo do Fluminense foram contra, minha mãe, a família, mas ele assumiu a responsabilidade, inclusive ele teve que assinar um termo de responsabilidade, né, sobre essa decisão. E aí, depois de tanto ele insistir, foi feita a cirurgia e 15 dias depois ele estava voltando a jogar. E ele foi a 2 Copas do Mundo sem parte do dedo. Isso aconteceu em 57, essa cirurgia, né? Uhum. Então ele ainda participou. Ele foi à Copa de 58 e 62, onde ele foi bicampeão, já com a amputação realizada, né? Então, realmente é uma história, né, fantástica. Agora falando um pouquinho de você, Castilho, o que você faz da vida? Você trabalha com o quê? Qual a sua profissão? Bom, eu tenho 54 anos, né? Cheguei a jogar, né, futebol, e muito parecido com meu pai, foi até engraçado, eu comecei jogando na linha e depois fui para o gol. Olha só. E a história do meu pai é exatamente essa. Ele inicialmente, ele não era goleiro. Ele jogava num time de bairro, de Olaria, do subúrbio do Rio, participava de campeonatos onde ele, na verdade, era o ponto esquerda do time. E em um determinado momento, o goleiro do time casou e saiu em lua de mel. Alguém precisava ir para o gol. Ele foi para o gol e ficou. E aí depois foi toda Já a era. história, né? E eu também, assim, eu joguei, né? Jogava. Hoje não mais, não jogo mais. Eu já pendurei as chuteiras. Mas eu jogava inicialmente na linha, mas depois fui para o gol, joguei futebol de salão e joguei, inclusive, no Fluminense também. Eu joguei nas categorias de base do Fluminense. Só que eu não tinha a competência do meu pai, então eu fui para outro caminho. Eu sou executivo comercial, trabalho como executivo numa empresa de serviços financeiros, né? E, enfim, então não tinha competência dele para seguir, né, seguir o mesmo caminho. Tentei, mas não tinha a mesma competência. Você teve vontade, você falou que chegou a jogar, né, nas categorias de base do Fluminense. Então Sim, você teve uma vontade de seguir os passos ali do seu pai, né?
Sim, eu gostava, eu sempre gostei de futebol desde muito cedo, né? E assim, nunca houve nenhuma pressão do meu pai, nada disso. Nunca houve uma pressão da parte dele. Eu gostava e jogava. Tanto que, como eu falei, eu inicialmente jogava até na linha, mas depois descobriram que eu tinha um talento para o gol e jogava bem. Só que uma autocrítica, assim, eu para o futebol de campo, não tinha uma altura adequada. Eu não sou muito alto, né? Eu tenho uma estatura mediana. Naquela época, ainda mais hoje, né? A altura faz uma diferença grande, né? Hoje você vê, os goleiros é 1,90 m, 2 metros, né? E então, assim, eu não era ruim, não, eu era bom goleiro. Eu tinha bom reflexo, boa impulsão, mas eu não tinha muita altura. E era uma coisa que futebol de campo dificultava, né? E aí acabou, casualmente, eu tive um problema no joelho, na época que eu jogava no Fluminense, uma torção no joelho, e eu era muito novo para fazer uma cirurgia de joelho. Então, eu acabei ficando um tempo parado para tentar recuperar, né, e solucionar esse problema. E aí acabei perdendo o time, e aí a vida foi me levando para outro caminho. Que você acha que a pressão por ser filho do Castilho atrapalhou nesse processo de tentar virar jogador profissional ou não? Lá dentro do Olha, Fluminense? não, assim, na verdade, eu acabei parando cedo, né? Eu não avancei muito. Então, eu era muito garoto, né? Eu joguei infantil, infanto-juvenil, eu era muito novo quando eu acabei parando. Então, assim, eu particularmente nunca senti assim, essa pressão, entendeu? Por ser filho do Castilho. Mas é claro, né? Todo filho de um grande jogador, querendo ou não, acaba havendo uma comparação, né? A gente tem alguns exemplos aí, né? Mas eu não posso dizer que eu tenha sentido essa pressão, não. Eu acho que foram situações que aconteceram e que acabaram, enfim, me levando para outros rumos. Você consegue ter a real noção de que o seu pai é o maior ídolo do Fluminense, de um clube gigante como o Fluminense? E como é que você lida com isso? É motivo de muito orgulho, né? Sem dúvida, né? Assim, meu pai, antes de ser o Castilho, era o meu pai, né? Mas eu tenho, sim, noção do quanto ele representa para o clube até hoje. Até em função das homenagens que até hoje ele recebe, né? Então, é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para minha irmã, para a família como um todo, nós vermos que até hoje, passado tanto tempo, né, é, 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 da época que ele jogava, e mesmo, né, ele já é falecido há bastante tempo, e até hoje ele é reverenciado. Recentemente, o CT do Fluminense levou, né, passou a ter o nome dele, né, como uma homenagem. Eu até estive presente lá na inauguração, né, do CT, que passou a levar o nome do meu pai. Essa questão da votação, onde ele foi escolhido o maior ídolo de todos os tempos. Então, assim, a gente só pode ficar muito orgulhoso, realmente, e por se tratar, principalmente, de um clube do tamanho do Fluminense, que teve tantos ídolos, tantos jogadores de alto nível, né? Tantos craques, né? Ao longo do tempo. Mas ele realmente, até hoje, né? Tá aí, tem um busto dele lá nas Laranjeiras, né? Que são poucos os atletas que têm um busto lá nas Laranjeiras, né? E então, motivo de muito orgulho para nós sempre que ele é homenageado, que ele é lembrado até hoje, né? É muito bacana, a gente fica sempre muito, muito, muito feliz, muito emocionado com isso. Seu pai é um grande goleiro aí, né? O maior ídolo do Fluminense. E
Qual goleiro você acha que representou melhor a camisa 1 do Fluminense? Qual o seu preferido, depois do seu pai? Olha, Thales, a pergunta é difícil porque o Fluminense... Bom, eu considero meu pai o concurso, tá certo? Ele está fora. Com certeza. É... A pergunta é, Mas, obviamente, depois do seu pai. é... Não, mas assim, o Fluminense sempre teve uma história, né, de tradição de grandes goleiros, né? O primeiro goleiro da seleção brasileira foi o Marcos Carneiro de Mendonça, que era do Fluminense. Que eu inclusive, tive o prazer de conhecê-lo, com quase 80 anos, na época que eu jogava lá nas categorias de base do Fluminense. Eu citaria dois nomes aqui, né? Apesar de que o Fluminense teve outros grandes goleiros, mas eu citaria dois nomes aqui. Um eu não vi jogar, porque na época que ele jogava eu era muito novo, então eu não cheguei a vê-lo jogar, que é o Félix. O Félix foi um campeão do mundo representando o Fluminense. Era um jogador do Fluminense, né? Apesar que na época muitos criticavam ele, né? Mas foi um campeão do mundo, foi um grande goleiro. Eu não vi jogar, mas foi um campeão do mundo, assim como meu pai, representando o Fluminense, né? Na posição de goleiro. Aí um outro goleiro que aí eu já vi jogar e que eu gostava muito era o Paulo Vitor. O Paulo Vitor, ele foi tricampeão carioca, 83, 84, 85, foi campeão brasileiro 84, né? Então, gostava muito do Paulo Vitor, né? Aí eu já foi um goleiro que eu já vi jogar. Então, assim, eu citaria esses dois. O Castilho, seu pai, ele ganhou muitos títulos com a camisa tricolor. E um deles foi a Taça Rio, de 1952. É uma questão até polêmica, mas você considera o Fluminense campeão mundial e você considera o seu pai também, né, obviamente, campeão mundial de clubes com o Fluminense? Eu considero sim. Como você falou, essa é uma questão polêmica. Mas eu considero sim. Foi um torneio que abrangeu clubes de fora do Brasil, tá certo? Clubes aqui do Brasil como Fluminense, se não me engano, Corinthians, e clubes de fora como Peñarol e outros. E o Fluminense se sagrou campeão. Eu acho que, levando em conta a época, né, que a gente está falando em 52, né, eu acho que sim, pode ser considerado sim um campeão mundial. O Fluminense, eu acho que até agora, até hoje, briga lá, continua pedindo junto à FIFA o reconhecimento desse título, né? Eu não sei quando é que isso vai acabar, essa história, mas eu acho que é devido, eu acho que é justo, sim, ser considerado, sim, um campeão mundial de clubes. Muita gente só lembra do seu pai, né? Só, entre aspas, lembra do seu pai como o grande goleiro que ele foi, né? Mas as pessoas esquecem também que ele foi treinador e que ele ganhou alguns títulos. Você acha que, por ele ser goleiro ali, a posição dele de ver o jogo de uma visão privilegiada do campo, você acha que isso influenciou para esse bom rendimento dele como treinador de futebol também? Thales, eu acho que sim. Assim, o goleiro, ele realmente tem uma visão privilegiada, ele vê o jogo, né, ali de trás, mas isso não quer dizer que todo goleiro vai ser um bom treinador, né? O meu pai, ele ganhou muitos títulos como treinador depois que ele parou de jogar. Claro, assim, ele ficou muito, muito mais marcado como um jogador, né, que ele foi, pela representatividade que ele teve e tem até hoje junto ao Fluminense, a própria seleção brasileira. Ele é acho que um dos poucos jogadores que foi a 4 Copas do Mundo, né? Então ele é muito mais lembrado, acaba sendo muito mais lembrado como jogador. Mas ele foi um belo treinador, muito competente. Talvez ele não tenha tido tanta visibilidade, porque boa parte do tempo que ele atuou como treinador, ele não atuou aqui na região sudeste. Ele teve um resultado fantástico em 1977, no Campeonato Brasileiro desse ano. Ele era treinador do Operário de Mato Grosso.
ele treinou o Operário de Mato Grosso durante muitos anos e lá em Mato Grosso ele era campeão todo ano, não tinha erro. E em 77, ele levou um clube como o Operário de Mato Grosso, totalmente desconhecido. Foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 77. Então, assim, eu acho que isso mostra o trabalho que ele fazia também como treinador. Naquele ano, se eu não me engano, o São Paulo foi o primeiro colocado, o Atlético Mineiro o segundo, o Operário treinado pelo meu pai em terceiro e eu acho que Londrina em quarto. Então, assim, uma façanha, né? Um time desconhecido lá de Mato Grosso. Mas ele treinou Esporte Clube Recife, ele treinou clubes do Sul, Grêmio, Inter, né? E ele teve uma das últimas conquistas que ele teve assim representativas como técnico no Santos. Em 84 ele foi campeão paulista treinando o Santos. Então assim, e depois ele acabou indo o último trabalho dele, ele foi para a Arábia Saudita, né? Ele chegou a treinar a seleção da Arábia Saudita durante um período, né? Aquela época que os treinadores brasileiros estavam, né, indo lá para os Emirados Árabes, né? Então ele teve uma história como técnico também bastante bonita, entendeu? Talvez não tenha, assim, ele não seja tão lembrado como técnico por isso. Primeiro pelo jogador que ele foi, o tamanho muito grande, e também pelo fato de não ter atuado tanto na região Sudeste. E, Castilho, como é que foi para você receber as homenagens do Fluminense, né? O busto nas Laranjeiras e receber o nome do centro de treinamento, né? Que virou o nome do seu pai. Como é que foi para você receber? Você acho que estava presente nas duas ocasiões, né? Como é que foi ali para você receber essa homenagem ali pelo seu pai? Sempre muito emocionante. Gostaria que ele estivesse presente, né? Para receber essas homenagens, né? Com certeza. Mas enfim, é sempre muita emoção, né? A gente, como filho, a minha irmã também esteve presente. Nós, como filhos, estarmos presentes, recebendo essa homenagem, vendo que, mesmo depois de tanto tempo, né? O clube, torcedores, enfim, ainda reverencia o meu pai, tem esse carinho, tem esse reconhecimento a ele. Então, assim, é sempre muito emocionante estar podendo representá-lo nessas ocasiões, né? Teve a ocasião do busto, né? Que eu até na época levei meu filho, que era ainda pequenininho, foi comigo, e agora, mais recentemente, o CT do Fluminense, né? Então, assim, todas essas homenagens que ainda hoje são feitas a ele, sempre, assim, nos emocionam muito, né? Então, é sempre um motivo de muito orgulho, assim, muita felicidade para nós. Seu pai jogou 4 Copas do Mundo, né? 50, 54, 58 e 62, sendo bicampeão, né? Em 58 e 62. Você Isso. chegou a saber por ele de alguma história ali, porque ele estava em volta de grandes craques ali, como Garrincha e Pelé, para não dizer outros vários. Você soube por ele, assim, de alguma história legal, assim, com alguma curiosidade, histórias engraçadas desses personagens ali, dessas concentrações, dessas Copas? Porque são viagens e sempre acontecem coisas engraçadas e curiosas nessas viagens, né? Ainda mais ele ganhando 2 títulos mundiais, né? Com certeza tem muita história aí. O meu pai, né, participou de uma época de ouro do futebol brasileiro, né? Jogando ao lado, né, desses craques aí, como você citou, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, Didi, enfim, era uma época de ouro do futebol brasileiro, né? E assim, claro, eu acho que ele tinha muitas histórias para contar, com certeza, né? Durante todo esse tempo aí que ele conviveu com essa turma. Mas, assim, que eu posso aqui rapidamente assim, me recordar, na Copa de 58, numa das folgas lá da seleção, o Garrincha
entrou numa loja lá de eletroeletrônicos e viu um rádio lá, super bonito. Ele estava com outro jogador, que agora eu não lembro o nome. Eles estavam passeando pela cidade, na Suécia, né? Na Copa de 58, numa folga. Aí o Garrincha entrou com outro jogador lá, numa loja de eletroeletrônicos e tal, adorou um rádio lá e tal, e aí falou para o companheiro, cara, coisa maravilhosa, coisa bonita, vou comprar isso aqui. Aí ele ligou o rádio, né, para testar, né? E aí o companheiro dele, o amigo, que eu não lembro agora quem era o outro jogador, brincou com ele, né? E aí, quando ele ligou o rádio, obviamente só falava sueco, né? Porque eles estavam na Suécia. E aí ele ligou o rádio, aí o amigo, o companheiro dele falou, Garrincha, você vai levar isso para quê, cara? O rádio só fala sueco, você entende sueco? Aí ele, é verdade, então deixa. Ele não comprou, não comprou o rádio. Show de bola, Castilho. Queria te agradecer aí por me atender tão gentilmente aí, por ter me dado a honra de te entrevistar aqui no meu canal. Que isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Castilho. Abração.